Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Histórias, elas são mais fáceis de serem acompanhadas, não é verdade? Então vamos fazer nossa pregação de hoje, contar uma história. Vamos numa narração, vamos num sermão mais narrativo. E você pode me acompanhar, mas é importante que você acompanhe a história. E essa história, ela aconteceu há muitos anos atrás. Lá no tempo de que Jesus havia morrido e ressuscitado, e ele deixou os apóstolos pregando o evangelho. E Deus usou, ele fez uma revelação ao apóstolo João e ele escreveu essa revelação. A revelação é o livro de Apocalipse, que significa justamente revelação. E aí ele escreveu 7 cartas às 7 igrejas na Ásia. Ele começou com a carta aos Efésios e terminou com a carta a Laodiceia. Então você vai me acompanhar nessa história. E você vai descobrir uma coisa. Nós precisamos de avivamento urgentemente. É para agora. Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos de avivamento. E um avivamento baseado nas Escrituras, calcado na oração, na busca a Deus. E nós vamos aprender hoje que o crente morno, ele não pode gerar, Deus não pode, numa igreja morna, gerar o que Ele quer gerar. Por isso essa igreja precisa de avivamento. Nós vamos descobrir através dessa história algo muito interessante, que o crente morno dá náuseas. O crente morno dá náuseas em Deus. Se você esteve aqui no domingo passado pela manhã, você vai ouvir novamente isso. Bom, se você está aqui e caiu nessa mesma escala, é porque Deus quer falar muito com você através dessa mensagem. E é verdade que crente morno dá náuseas em Deus. Você vai aprender isso em Apocalipse capítulo 3, versos 14 e 22. Então vamos começar a nossa história falando um pouco sobre a igreja de Laodiceia. Aliás, a nossa história é sobre a igreja em Laodiceia. Nós vamos começar pela cidade. A cidade, ela ficava num entroncamento muito importante. Pessoas tinham que passar por aquele entroncamento, então ali tinha muito comércio, bastante comércio. E porque ali tinha muito comércio, eles fizeram ali naquela cidade um tipo de sistema bancário. E esse sistema bancário era muito vigoroso, muito forte. Ali tinha muita grana produzida pelo comércio. Ali tinha uma indústria de tecido muito conhecida, porque ali tinha um tecido negro de lã, que eles produziam muita lã, e essa indústria era fortíssima naquele lugar. E além do mais, tinha ali um colírio que era feito do pó frígio, que era um outro colírio que muita gente conhecia em vários lugares, e quem passava por ali comprava daquele colírio. E por produzir aquele colírio, eles tinham ali um centro de ciência muito moderna, aquele centro de ciência ali. Então, medicina, tinha a faculdade de medicina, vamos chamar assim. Então, era uma cidade muito boa, era uma cidade muito próspera, era uma cidade materialmente rica. E ali tinha a igreja de Laodiceia. A igreja também, claro, você mora numa cidade rica, próspera, os membros daquela igreja também acompanhavam a cidade. Mas estudiosos dizem que ali tinham membros daquela igreja que eram membros da alta sociedade. Quando o Espírito de Jesus manda a carta, a primeira carta a Éfeso, ele faz muitos elogios àquela igreja.
Porque ela é uma igreja que tinha responsabilidade social, aquela era uma igreja que eles resistiam à mentira, e os mentirosos, eles combatiam muito as heresias, e Jesus os elogiava por causa disso. Mas também Jesus, naquela primeira carta, ele fez uma advertência: ó, Éfeso, vocês são muito bons em muitas coisas. Ele os elogiou por algumas coisas, mas ele disse assim: mas tenho contra você que você está abandonando o seu primeiro amor. Você percebe que há elogios, quer dizer, pontos fortes, pontos fracos e uma advertência. Alguma coisa está começando a acontecer com a igreja. Alguns estudiosos dizem que ali podem ser 7 períodos da igreja antes da volta de Jesus. Então começa com a igreja de Éfeso e termina com a igreja de Laodiceia. Bom, alguém pode interpretar de maneira diferente, mas é interessante até acompanhar esse raciocínio, porque ao que parece, lá na igreja em Éfeso, tem um princípio de deixar o primeiro amor, que seria aquela coisa mais fervorosa. Nesta igreja, parece que isso já aconteceu, e houve um abandono do primeiro amor, mas ele não fala exatamente isso. Ali, aparentemente, para aquela igreja, não tem ninguém falando sobre perseguição, não tem ninguém assim que abandonou o evangelho, ou está fazendo heresias, está falando heresias, doutrinas heréticas, nada disso. E então mas eles não eram perseguidos, eles tinham grana, eram ricos. E você pode dizer: bom, então está tudo bem. Não está tudo muito bem, sabe por quê? Tem alguma coisa errada, espiritualmente eles têm problemas. Aí Jesus escreve a carta com muito amor e faz 2 advertências a princípio. A primeira advertência é sobre a indiferença. Então, cuidado com a indiferença. Cuidado com a indiferença. Vou repetir. Cuidado com a indiferença. Veja o que está escrito em Apocalipse 3,15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor que seria que você fosse frio ou quente. Ali então Jesus não tem elogios, mas também ele não tem sérias correções a serem feitas em algum sistema doutrinário, alguma coisa assim. Mas eles parecem que caíram naquilo que Deus vai chamar sobre mornos, indiferentes, falta paixão e fervor. Então agora vamos voltar para a história. É o seguinte: a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, lembra da história? Ela era rica. Então eles tinham dinheiro para viajar, para dar uma espairecida. Então, quando eles ficavam muito estressados, eles iam para Caldas Novas daquele tempo, sabe? Uma colônia de águas quentes, chamava Hierápolis. Então, eles iam ali para aquela cidade de águas quentes, e ali eles tinham dinheiro para ficar na colônia e tal, mas eles sabiam o poder que tem uma água quente. Ali perto também, próximo a Colossos, tinha águas muito frias, geladíssimas, mas também se tornou um ponto turístico, justamente por ser uma água muito fria. Então, ou eles iam relaxar nas águas quentes, ou procuraram a água fria, porque muitos acreditavam que ali também tinha um poder terapêutico naquelas águas. Então, percebe como eles sabiam o que era frio e o que era quente. Uma vez, não foi só uma vez, mas vou contar dessa vez. Eu tive um problema no joelho e começou a ficar inchado. E o Michael, meu amigo, terapeuta, fisioterapeuta, ele é aqui da igreja, é demais, ele é super de Deus. Aí, ele falou: pastor, esse joelho está inchado, então nós vamos fazer o seguinte: você vai pôr gelo. Eu falei: mas que tal eu tomar logo um anti-inflamatório? Ele falou: anti-inflamatório, tem lá seus problemas, e gelo resolve, pastor. Vamos fazer assim, você vai pôr gelo, você vai ver. 2 dias, acabou o inchaço. Pus gelo e acabou o inchaço.
Aí um dia eu cheguei lá, e passado um tempo, e eu estava com os... Sabe quando você tem aqueles pontos assim nas costas e fica dolorido até para você se mexer? Então eu cheguei para ele e falei assim, estou com umas dores. Aí ele pegou e falou, tem uns pontos aqui nas suas costas mesmo. Você vai fazer o seguinte, eu vou soltar e se voltar você põe uma... Falei, já sei, gelo. Ele falou, não, você vai pôr uma compressa quente. Você entende que tanto o frio como o quente, ele tem efeitos terapêuticos, não é verdade? Mas e o morno? Eu só estou usando essa história para contar para você que o morno é aquela situação de indiferença. Eu ouvi alguns filósofos, fui ler sobre a questão da indiferença. E alguns deles comentavam que pior que odiar é não se importar. Ou seja, o oposto do amor não seria o ódio. O oposto do amor seria a indiferença. Indiferença é aquela pessoa que não lhe aplaude, mas também não te vaia. É aquela pessoa que não te faz nenhum elogio, mas também não fica xingando você. É aquela pessoa para a qual você não existe. Você não existe. Então, pior do que odiar é a indiferença. Tanto faz quanto tanto fez você existir ou não, isso tudo é indiferente. O indiferente é aquele que para ele, está tudo bem. Mas deixa eu perguntar para você, você quer ver, se você fosse casar com alguém, você gostaria que ele lhe prometesse 50% de fidelidade? Peraí, tudo bem, pode acontecer alguma coisa, mas se você já não deseja, a princípio, ser totalmente fiel, como é que eu faço? Você gostaria de viver num país onde fosse assim, 50% justo? Você fala, nem tudo é perfeito mesmo. Desde que a injustiça não seja cometida com você, está tudo bem ser mais ou menos justo. Mas quando for com você, você diz, opa, cadê a justiça? Sabe, é assim, aquela pessoa que não é nem aqui nem lá. Você não olha para ele e começa a ver um monte de defeitos, mas você olha para ele e também não vê nada que chame a atenção. É o mornão, o neutrão, o indiferentão, o isentão. Você não sabe de que lado ele está tudo bem. Essa igreja aqui, ela era assim, sabe por quê? E agora falando da igreja que está na cidade de Laodiceia, o Espírito de Jesus está falando com essa igreja, dizendo assim, vocês são assim. Vocês assim, tipo assim, estão achando assim, nós temos dinheiro, nós somos abençoados por Deus. Nós temos ciência aqui, nós somos abençoados por Deus. Nós temos aqui, quando a gente precisa de comércio, tem um bom comércio, a gente precisa de uma indústria de tecido, tem um bom indústria, quando a gente precisa de um remédio, a gente tem remédio, quando a gente precisa, tem. E afinal de contas, eu não roubo, eu não mato, eu não traio a minha esposa, está tudo bem. É o verdadeiro morno. Só para você entender o que essa questão de ser indiferente que ela causa, vem uma segunda advertência. Sabe por que você é morno? Justamente pelo fato de que vocês estão numa cidade rica, que vocês têm mais ou menos tudo o que precisam, ou tem gente que tem até muito mais do que o que precisa, vocês caíram num segundo problema, e aqui vem a segunda advertência: cuidado com a autossuficiência. Segunda advertência, cuidado com a autossuficiência. A primeira advertência é cuidado com a indiferença. E de onde vem a indiferença desse povo? Por que eles são indiferentes? Porque eles se acham autossuficientes. Quer ver? Eu vou ler o texto. Assim, porque você, Apocalipse agora 3, 16, 18. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E não é verdade naquela igreja de Laodiceia? Me diga, pela história que eu estou contando para você, é verdade isso aqui, não é? E aí ele diz assim,
não reconhece, quer dizer, o Espírito de Jesus está dizendo, vai mostrar o que eles realmente são. Não reconhecem, porém, que é miserável. Eu acho assim, gente, que o pessoal lá de Laodiceia, quando começou a ler essa carta, eles falaram assim: não, apóstolo Paulo, ou apóstolo João, você está enganado. Como assim? Nós miseráveis? Você está de brincadeira? Digno de compaixão? Nós, digno de compaixão? Se precisa ter dó da gente, imagina dos outros. Gente, aquela cidade de Laodiceia, eles eram tão bons de grana, que teve um terremoto na Ásia, que abalou várias cidades ali ao redor. E Laodiceia foi, assim, bem atingida pelo terremoto. E foi uma grande tragédia na região. As cidades ao redor pediram ajuda e foram buscar ajuda lá nos tesouros do Império Romano, ou no tesouro, né? Foram pedir ajuda para o governo. Tipo assim, o que aconteceu com Porto Alegre, que aí teve aquela tragédia e o governo federal precisou ajudar. Pois é, quando todas as cidades estavam pedindo ajuda ao Império Romano, Laodiceia disse assim: para nós não precisa não. Olha aqui, para a gente não precisa não. Nós vamos reerguer a cidade com a nossa própria grana. E sabe o que eles fizeram? Eles reergueram a cidade com o próprio dinheiro e muito mais rápido que as outras cidades ao redor. Uau! Sabe o que eles estavam dizendo? Aqui a gente não precisa de ninguém. Preciso da sua compaixão, não preciso da sua misericórdia. Eu sei como fazer. Eu sei como fazer acontecer. Mas o Espírito está dizendo que é miserável, digno de compaixão, pobre. Ei, pobre, cego. Aí eu acho que aí que o pessoal falou assim: João, está enganado. Aqui nós temos o colírio do pó frígio. Se tem alguém que está ficando com problema de visão, ele é curado aqui com colírio. Você está enganado. E que está nu. Nu? Que é isso? Nós temos a melhor indústria de tecido da região. Como é que nós podemos estar nu? Mas é isso que o Espírito está dizendo. Não é paradoxal. Não é uma coisa antagônica. Não está combinando a coisa aqui. Só que olha o que o Espírito diz: dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Uau! Compre de mim, a gente tem dinheiro aqui para comprar. E como a gente compra ouro de Deus? Que ouro é esse? Eu acho que alguns comerciantes lá até podiam ter ficado interessados nessa, né? Opa, a gente precisa desse daí, Gente, que tipo de ouro você compra de Deus? Compre roupas brancas. Como está falando de roupa? Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Como que compra roupas brancas de Deus? Que tipo de comércio é esse? E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Uau! Ei, que história é essa? Eu acho que a igreja ficou meio sem entender, mas sabe o que Deus estava dizendo? É aonde você aplica o seu tempo e o que você busca, é dali que você vai tirar o seu tesouro. Parabéns porque você está ficando melhor no comércio que você faz, você vai ganhar mais dinheiro. E eu espero que você prospere cada vez mais. Parabéns porque você está ganhando mais conhecimento. Parabéns que para passar naquele concurso você está fazendo cursos. Eu espero que você passe. Parabéns porque nessa sua expertise de fazer as coisas funcionarem, aí quem sabe na internet você está se tornando um blogueiro sensacional, está tendo muitos views, você está ficando rico nisso. Você entende? Você está entendendo? Você está ficando rico nisso. É isso que Jesus está fazendo. Olha, vocês está falando assim: eu sei que vocês têm uma indústria de tecido, mas vocês estão nus. Eu sei que vocês têm um colírio, mas vocês estão cegos.
Eu sei que tem muita grana aí, mas vocês estão pobres. Pobres de quê? Espiritualmente pobres. Você entende isso? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente tem muito conhecimento de muita coisa, mas não sabe muito sobre reino espiritual. Sabe por quê? Porque a gente não está investindo em ficar rico espiritualmente. Você está maratonando séries na Netflix, mas você não tem tempo para orar e ler a Bíblia. Você está ficando mais rico aonde? Você assiste aquela partida de futebol que tem 45 minutos, 15 minutos, 45 minutos, empatou, prorrogação, empatou, teve pênalti, você quase morreu de emoção. Parabéns. Se eu perguntar o nome do goleiro, você sabe. Se eu perguntar o nome do lateral, dos zagueiros, do meio de campo, do ataque, quem sabe você saiba até o nome dos reservas. Parabéns. Mas você não tem tempo para vir à noite de adoração. Você não tem tempo. Sabe por que sexta-feira, quando teve a noite de adoração, você estava muito cansado. Cansado de quê? Porque se para assistir o futebol você fica todo esse de tempo, e você não tem tempo para outras coisas, e você lê a Bíblia 15 minutos e já está, ufa, eu li a Bíblia 15 minutos. Você orou 5 minutos? Uma vez eu vi um pastor, e eu orava, lia a Bíblia e tal, mas eu vi ele falando assim, rapaz, esse dia eu fiquei orando 1 hora, meu Deus, eu acabei de orar aquela hora, e eu tinha que parar, eu falei, puxa, quanto tempo, só isso, eu queria ficar mais aqui, mas eu tenho que fazer outras coisas. E eu falei, você fazia o quê? Eu orava, lia a Bíblia, rapaz, bateu. Eu falei, eu também vou fazer isso. Onde você fez isso? Ela falou, fiz lá no meio do mato, cara, sozinho, só eu e Deus. Eu falei, também vou fazer isso. Aí eu fui para um mato lá e tal, e peguei a Bíblia. Isso aconteceu muitos anos atrás. Não, nem tanto assim, calma. Mas assim, aí eu estava, e eu cheguei lá e falei, agora eu vou orar igual aquele pastor. E peguei e orei, eu orei. Gente, eu pedi pela família, eu pedi pela minha esposa, pelos meus filhos, por neto que ainda não tinha, pelos netos dos netos que viriam. Eu orei até a 10ª geração, eu orei. Eu falei, uau, agora eu orei. Eu olhei no relógio, assim tinha passado 15 minutos. Eu falei, cara, o que esse cara fez? Aí eu cheguei, eu fiquei meio indignado comigo mesmo. Eu falei assim, Deus, agora é com a gente. Deus, eu quero orar, eu quero falar com o Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. E ali começou um tempo, gente, foi verdade. Depois que eu fiquei ali mais de 1 hora, parece que o tempo tinha voado. Você sabe qual a diferença? É que geralmente quando você está intoxicado pelas coisas dessa terra. E a vida passa muito rápido, você está com muita informação, e parece que se você parar um pouquinho para orar, o celular começa, você fala, meu Deus, o que será que é? Eu vou perder um negócio, alguém está querendo falar comigo, é urgente. Meu Deus, a gente parou de ter tempo com o Senhor. A gente parou de ter tempo para orar. A gente parou de ter tempo para ler a Bíblia. Porque a vida é uma correria. E tem que trabalhar. Claro que você tem que trabalhar, meu irmão, minha irmã. Mas o que é mais importante na sua vida? O que é mais importante da sua vida? Porque onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Comprem de mim ouro puro,
Busque as riquezas espirituais e não as materiais. Buscar pureza, sinceridade, visão espiritual. Enxergar a vida de um jeito diferente. Não pelo que a internet está dizendo. Não por causa daquilo que você está vendo no Instagram está dizendo. Você só se alimenta de Instagram. Você só se alimenta de Facebook. Você recebe a influência dos YouTubers da moda. Nós deveríamos receber mais influência da palavra de Deus. Nós deveríamos receber mais influência do nosso tempo de oração com o Senhor nosso Deus. Onde está o coração da igreja de hoje? Onde está o teu coração? Onde está o meu coração? Onde é que a gente foi parar? E é por isso que há um chamado ao arrependimento. Há um arrependa-se agora aqui. Apocalipse 3, de 18 a 20, diz assim: dou-lhes este conselho: comprem de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Eu vou ler de novo essa parte. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente. Sabe o que é ser diligente? É ouvir agora e se arrepender já. E arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus amados irmãos, minhas irmãs, este é um tempo perigoso e que nós não podemos recuar, nós não podemos ser mornos. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente chegou num tempo que a gente está dizendo assim, deixa passar, larga a mão. No máximo a gente fica assim, a gente fica todo, eu sou contra isso. Mas o que você está fazendo contra isso? Você não fala, você não se manifesta, você não vai buscar a Deus em oração, você não intercede, você não participa de movimento nenhum. E quando perguntam de você, você fala, não, eu não participo disso, não. Eu estou aqui na minha. Parabéns, mornão. Fica na sua. Sabe qual é o problema do morno? É que ele não vai deixar legado nenhum. Sabe qual é o problema? Se estiverem certo alguns estudiosos que isso são estágios da igreja, a primeira igreja, lá em Éfeso, que houve uma advertência, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Na sétima igreja parece que já nem o primeiro amor se lembravam mais. Em 1990, eu fui à Inglaterra. E o máximo que eu tinha ido de viagem internacional tinha sido para Corumbá, que eu pulei para o outro lado na Bolívia ali, era a minha viagem internacional. Né? Tinha ido a Ponta Porã também, mas Corumbá é mais longe, né, gente? Então era o mais longe que eu podia. Mais uma vez, eu fui convidado para ir para a Inglaterra, país de Gales, Escócia, Grã-Bretanha. E eu tocava numa banda, gente, você imagina, quem diria, hein? Eu era guitarrista de uma banda de rock. Mas era aquele rock meio assim, pop, sabe? Tinha um LP assim, que muita gente ainda manda foto para mim. E eu saí na foto assim, eu parecia os Menudos, fazer parte dos Menudos. Teve gente que riu forte assim, é do seu tempo, né, o Menudo? Então, aí, gente... Eu estava lá e fui para a Inglaterra. E o pastor Clark, que não era o William Frederico John Clark, que foi um dos que influenciaram para a gente para lá, mas era o Clark também. Ele
nos passeios ele ensinava muita coisa, sabe? Sabe aquele cara que entra num castelo, aí ele conta uma história sobre o castelo e tal, né? Ele era desse tipo. Aí ele me chamou, ele foi com a gente e nós entramos num pub. Pub é um barzinho que as pessoas tocam uma musiquinha, o pessoal vai bebendo e tal. Eu entrei assim, e eu com a minha boca grande, né? Aí eu falei assim, pô, esse lugar aqui, rapaz, parece aquelas igrejas daqueles filmes aqui que acontecem na Inglaterra. Sabe o que ele falou para mim? Pois era. Aqui era uma igreja. Só que ela foi vendida e virou um bar. Eu falei, uau. E ele era muito assim. Aí nós saímos, um dia a gente estava num templo asiático. E aí eu olhei assim, tinha aquele culto hindu, né? Eu falei assim, olha, apesar de ser um culto hinduísta, esse aqui também parece aquelas igrejas dos filmes, aquelas igrejas cristãs. E ele disse, pois era. Aqui era uma igreja cristã. Eu falei, uau. E aí nós fomos, depois, teve a Convenção Batista Inglesa, sabe? Em inglês lá e tal, mas enfim. Aí, eu cheguei lá, gente, quem aqui já foi no Teatro Municipal de São Paulo? Levanta a mão, quem já foi aqui? Ah, tá. Você viu aquela, é um negócio pomposo e grande, não é verdade? Então, cara, era igual, parecia que lá, parecia que tinha aquelas camarotes que tem lá em cima, você olhava, você falava, uau! E era grande, grande, eu acho que era maior que o Teatro Municipal de São Paulo. Era grande, cabia muita gente. E aí tinha um número razoável de pessoas. Eu falei, puxa, ainda bem que essa igreja aqui... Aí o Clark falou para mim, não, tem tudo isso de gente aqui, porque é a Convenção Batista Inglesa. Tem gente de várias igrejas que vieram para cá. Eu falei, uai, por que os membros da igreja aqui não vieram na própria convenção? Ele falou, pois eles estão aqui. Eu falei, uai, peraí. Se a igreja tem um templo desse tamanho, os membros estão aqui, não tinha que estar o quê? Cheio, não é? Pois ele falou, mas essa igreja aqui tem 40 membros. Eu falei, como? Ele falou, 40. E se não fosse a intervenção da própria convenção, talvez ele tivesse o mesmo destino de outros prédios. Eles não têm mais condições de dar sustentação a esse prédio. Por que isso aconteceu? Porque eles eram frios? Porque eles eram quentes? Se eles fossem frios, eu acho que eles não teriam tudo aquilo. Se eles fossem quentes, eles não teriam acabado do jeito que acabaram, não é verdade? Mas sabe o que eles eram? Mornos. Mornos. Por que você acha que o teu filho não está querendo participar? Por que você acha que a nova geração, que talvez você esteja criticando, a geração Z, talvez você diga, puxa, devia ter uma participação maior, graças a Deus aqui na igreja tem. Mas você pode dizer, podia ser melhor e tal. Mas por que você acha? Resultado de quê? O pior é que esse movimento de uma igreja morna causa náuseas em Deus. Agora vamos voltar um pouquinho na história. Lembra de Herápolis que eu falei? E Herápolis tinha água? Oh, gente, vocês estão na história ou não estão? E Herápolis tinha água? Quente. E eram alguns quilômetros de Laodiceia. Os caras tinham grana, e ali em Laodiceia não tinha grandes fontes de águas, e nem passava rio nenhum por ali. Sabe o que eles fizeram? Eles criaram dutos, porque Herápolis era um pouquinho mais alto, eles criaram dutos, e nesses dutos vinham a água para eles. Vinha água que saía de lá quente, mas quando chegava neles estava morna. Aí tinha gente que ia na boca do duto e pegava aquela água, que nem você pega de fonte e tal, pegava e ia beber. Quando batia na boca, o que é? Um dia eu fui pregar. Um dia não. Fala um dia aí como se fosse ontem. Quando a gente tem algumas aglomerações de anos, tudo é tão perto. Então. Aí, eu fui pregar em São Gabriel do Oeste.
Rapaz, pensa um povo que faz uma comida gostosa, são aqueles alemães lá de São Gabriel, descendentes, alguns alemães, são descendentes de alemães lá. Gostosa aquela comida, hein, gente? E eu fui comer, era antes de eu pregar no culto à noite. E eles resolveram me dar um jantar antes. Até então eu era bem inexperiente, eu estava no 4º ano da faculdade. E eu fui lá e comi e mandei ver. Rapaz, eu passei do ponto aquela, hein? Passei do ponto. E aí eu fui pregar, mano, não faça isso. Se for falar alguma coisa, se for fazer uma preleção, alguma coisa, não coma muito antes. A hora que acabou, eu comecei a passar mal, sentir mal. E aí lá vem Saueno, vem Sonrisal, vem aquela coisa toda. Até que uma tia lá, trouxe um chá para mim. Falou, esse chá aqui vai resolver. Eu falei, opa. Aí eu falei, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar até a época, agora eu já sei, né? Já estou esperto. Ele falou, é Losna. Beber, né? Faz bem. Pá, mas aquele chá não estava nem quente nem frio. E eu sabia que era. E ela fez de propósito não ser quente nem frio. A hora que bateu aquele chá morno, e era ruim. Pensa um negócio ruim, amargo que só um negócio. Cara, aquilo bateu e eu joguei para fora, vomitei. Pensa um negócio ruim que eu tinha que mandar para fora mesmo. Mas sarou. Sarou. Deus está falando aqui, vocês estão me dando náuseas por serem mornos. Arrependa-se já, porque eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se a gente não reage imediatamente, o nosso futuro vai ser o pub, vai ser a igreja hindu, ou vai ser um grande templo para poucas pessoas. É desse jeito. Porque está morno. Você entende? Está morno. Se você gastar mais tempo assistindo Olimpíadas, você vai engolir qualquer coisa. Meu irmão, eu queria convidar você, mete o dedo nesse negócio aí de Instagram, Facebook, seu WhatsApp, e protesta contra aquela cena da ceia. Protesta. A gente não pode ser crente morninho, não, e ficar, o que a gente pode fazer? O que pode fazer? Protesta. Gente, isso é um absurdo. O cara que tem uma prancha não pode pôr o Cristo Redentor desenhado, ele tem que tirar. O cara que falar de Jesus, a menina do skate teve que falar em linguagem de libras, porque não pode falar que isso é religioso demais. Mas pegar uma cena do cristianismo, uma das marcas do cristianismo, uma das imagens mais significativas, que é a ceia que o Senhor fez com seus apóstolos, a sua última ceia, e expor ao escárnio geral, isso pode? Isso não é religioso também? Se a pessoa quer ser drag queen, que seja. Se ela quer ser homossexual, que seja. Uma escolha, cada um tem. Mas não nos proíba de dizer o que nós queremos dizer, senão você também não pode falar o que você quer falar. Porque só vale para um lado e não vale para o outro. Mas sabe o que a igreja morna faz? É isenta. Isentona. Neutra. Pastor, cuidado com o que você fala, hein? Tem gente sendo aí processado e preso. Profeta às vezes perde até a cabeça. Espero que eu não perca a minha. Mas, gente, é isso. Nós não podemos nos calar. Mas a igreja morna, ela fica de boa. O que a gente pode fazer? Quando o avivamento vem, a própria expressão da igreja diz contra tudo isso que está no mundo. O próprio comportamento da igreja mostra para o mundo o que é viver em santidade, em pureza, em santidade e pureza. Qual é a diferença do que é santo, do que é puro, para aquele que anda na corrupção deste mundo?
E agora, Jesus está dizendo, cheio de amor e de graça. Essa mensagem, ela está cheia de graça, apesar de ser uma mensagem de advertência e correção. Aqui é a graça de Deus, porque Ele está dizendo que Ele corrige a quem Ele... Quem não te ama, não se importa, ele é indiferente, você não existe, você entendeu? Para o indiferente, você não existe, você não é indiferente para Deus. E você vai para o céu sim, você que está crendo agora, você vai. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele ama a sua igreja. E Ele está pegando a igreja pelos ombros e está dando um chacoalhão. Ó. Já que é morno, peraí. Acorda! Acorda! Esses dias eu estava no médico com a minha mãe e ela estava um pouco sonolenta. E ela dormiu. Minha mãe já é uma senhora idosa. Só que a gente estava fazendo um tratamento com ela, o médico ficou um pouco preocupado. Falou assim, a gente está conversando aqui, ela dormiu. Aí ele foi lá e falou, mas vamos ver como estão as reações dele. E ela pegou uma parte no corpo dela assim, a hora que ele apertava, ela falava, não, ela está bem, só dormiu por causa da medicação que ela tomou ontem. Mas ela está bem. Sabe, Jesus está apertando em alguns pontos para que nós possamos acordar. Acordar. Para deixar de ser morno. Se fôssemos frios, o nosso pecado talvez nos diria assim, puxa, como eu estou frio, olha onde que eu fui, a lama que eu vim parar. Talvez seria mais fácil falar com você. Se você fosse quente, ó, você está no fervor, você está na paixão espiritual, está tudo bem. Mas você é morno. Você está levando uma vida... Gente, eu vou dizer isso aqui, ó, porque eu sinto que eu preciso dizer nesse momento. Tem gente que é assim, ó, eu vou mudar até de postura para você prestar atenção em mim. Sabe de uma coisa? Tem aquela igreja lá perto de casa, ela não tem essa história de discipulado, de pequeno grupo. Aí tem tanto tempo para eu fazer tanta coisa, eu vou para lá, porque lá eu só vou no culto, entro e saio. Ou vou lá para aquela igreja grandona que ninguém sabe quem é quem. Lá também eles não me pedem tantas coisas. Aí eu vou na igreja, eu cumpro minha obrigação religiosa e tá bom. Porque fica no meu ouvido, ó. Meu irmão, a quem pertence a sua vida? Eu vou perguntar de novo. A quem é que pertence a sua vida? A quem pertence a sua vida? A quem pertence a sua vida? Não se trata de ser mais fácil ou mais difícil, não se trata disso. Eu vou fazer um grande sacrifício, eu vou entregar meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, não vale nada. Sabe o que Jesus está dizendo? Que Ele só quer que você faça a vontade dEle, que você se aproxime, que você tenha intimidade, que você tenha comunhão com Ele, e faça o que Ele quer da sua vida. Isso é ter Jesus como Senhor. Enquanto você faz as suas escolhas, sabe quem é o Senhor da sua vida? Você mesmo. Você escolheu que igreja você quer ir, você que escolheu o trabalho que você quer trabalhar, você que escolheu o esposo ou a esposa com quem você quer casar, você que escolhe tudo na sua vida, a escolha sempre é sua. Jesus está do lado de fora. É assim que Jesus termina fazendo a repreensão. Olha, eis que estou à porta. Agora ouve, para a gente entrar num momento de ministração aqui. Olha aqui, Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Em oferecimento ao meu amigo Vinícius, que ele falou, pastor, anda devagar, no cuidado, né? Porque, tá pronto aí, irmã? Tá, se não, aí, beleza, então tá. Você tá pronto aí? Tá bom, eu sei que você só vai me pegar até ali, né? Mas a hora você me pega até eu vou sair lá na porta, tá combinado? Pronto, atenção, direção de TV. Aí então, aí você faz o seguinte, eu estou do lado de dentro. Todos nós estamos do lado de dentro, não é verdade? Agora, se eu estou do lado de dentro, eu não preciso bater na porta para pedir para você, para eu entrar, não é? Nós estamos aqui dentro, eu vou pedir para bater na porta, para quê? Mas,
eu vou saindo. Ok. Esses dias eu falei para um amigo meu que estava, quando eu entrei no lugar, estava escrito assim, aberto. Quando eu fui sair, estava escrito fechado. Aí eu falei, estou preso aqui para sempre, está fechado para eu sair. Essa piadinha, essa meio, né? Que é isso? Ó, gente, ó, você saiu, agora eu vou estar do lado de fora. Agora eu precisei bater para entrar. Eu falei que não ia bater tão forte assim. Chegou a doer o dedo, porque eu já fiz isso no outro culto, entendeu? Au! Rapaz, espero que o meu coração não seja tão duro quanto essa porta para Jesus bater. O teu coração é tão duro assim? Jesus precisa estar batendo quantas vezes para poder entrar em intimidade com você? Tem muitas coisas que te atraem mais fácil, não é? Que você abre a sua vida com mais facilidade do que para a palavra de Deus, do que para ter um momento de oração. Ser frio ou ser quente não se trata. A gente estava na vigília aqui. Chega aí o pessoal da banda, que agora a gente já... Eu estava na vigília, você estava com a gente aqui, já falei, né? Eu estava aqui e o pastor, presidente da Ordem dos Pastores Batistas, já falei isso, né? Eu estava aí, se ele me visse aqui, né? Ainda bem que ele não veio, gente, porque eu estava bem baticostal aqui mesmo, né? Mas foi uma unção, um poder de Deus, a banda aqui ministrando, demais, foi super de Deus, gente, eu me derreti aqui. E eu fiquei pensando assim, cara, eu comigo mesmo, sabe? Eu falei, meu Deus, estou precisando de mais momentos assim de intimidade com o Senhor, né? Já fui melhor. E sabe quando eu lembro que eu falo assim, já fui melhor, eu falo, sinal vermelho, sinal de alerta. Será que eu não estou começando a viver uma vida de indiferença? Será que eu não estou virando aquele pastor que, não, mas eu até que as pessoas gostam de mim, sabe? Eu não fico aí dando mau testemunho, tá bom. Estou numa igreja boa, no meio de pessoas boas, eu vivo uma vida, opa! Sabe o que é? Qualquer tipo de pecado tem que me ferir, tem que tocar o meu coração, tem que fazer eu chorar na presença de Deus, não ficar achando que eu estou rico. Lembro de um testemunho de um pastor, que ele tinha um discipulado, pastor Rabe. O pastor Rabe, ele estava vendo uma revista, sabe aquelas que você lê no avião? E ele passou e viu uma mulher. Não era revista pornográfica, gente. Ele só viu uma mulher, ele parou, olhou um pouquinho, ele virou a página. Sabe o que ele fez quando ele desceu do avião? Ele ligou para o irmão dele, que era o discipulador dele, e disse, cara, eu quero confessar uma coisa para você. Eu fiquei olhando um tempo que eu não devia olhar para uma mulher numa revista. Você ora por mim? Quero me arrepender. Uau! Que sensibilidade, não é? Contra o pecado. Mas quando a gente é mornão, sabe o que a gente fala? Tá exagerando também, né? Só porque pegou a revista e ficou mais tempo? Para! Sabe quando eu bati e eu entrei, sabe o que Jesus está dizendo? Se alguém abrir a porta, eu entrarei e... Quando eu penso nisso e estava aqui no momento, eu estava num momento de fervor espiritual. Junto com os meus irmãos, tinha outros pastores, meus amigos de caminhada, e a gente se envolveu mesmo naquele louvor, naquela adoração, a gente estava ali, uau! Mas sabe, ser quente não é orar em línguas. Vou dizer como o apóstolo Paulo, ele diz assim, a igreja de Corinto, eu oro em línguas e desejo que vocês orem em língua, mas muito mais que profetizeis, por exemplo. Mas o que ele estava dizendo era o seguinte, eu posso dizer para você também, eu oro em línguas, mas orar em línguas não significa que você está mais fervoroso, porque pode sair quase que meio no automático, sabia? Ser quente e fervoroso é ter intimidade com
Jesus. Ele não está querendo ver os pulinhos que você vai dar, ou do jeito que você vai fazer. Ele não está querendo, não. Ele está querendo intimidade com você. Intimidade acontece lá quando você fecha o teu quarto e ora. Quando você tem intimidade lá no seu quarto, você ora. A hora que você vem aqui para o culto público, você expressa aquele louvor e adoração. Porque é bom estar no meio dos irmãos e louvar a Deus, né? Mas aí você sente aquela presença maravilhosa. Aí está aquele gostinho de quero mais. Acabou. Mas enquanto você está mornão, quando que esse pastor vai parar de falar, hein? Essa banda aí parece mantra gospel. Fica cantando e repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. Talvez até você tenha razão. Vamos dizer que você tenha. Eu sou chato e a banda também. E por que você não fica mais tempo no seu quarto? Jesus também está chato? O pai também é um chatão? Teu pai celestial? Aqui no culto você pode até jogar a culpa em mim ou neles. Mas no teu quarto você joga a culpa em quem? Quem é o culpado de você não ter mais intimidade com Jesus? Ou você acha que Jesus é chato? Eis que eu repreendo e advirto aqueles a quem eu amo. Deus está nos corrigindo porque Ele é cheio de graça e amor. Porque senão, Ele diria para todos nós, usando a nossa linguagem, sabe o que Deus diria para nós? Danem-se. Sabe por quê? Não é Deus que precisa da gente, é a gente que precisa de Deus. Deus vive muito bem, Ele é autossuficiente, sim. Mas Ele não quer viver sem nós. Ele nos ama. Ele é quem diz, eu quero você comigo. Eu desejo ter você comigo. É meu prazer ter você perto de mim. É meu prazer porque eu quero que você tenha o prazer de desfrutar da minha intimidade. Esse é o convite de Deus.